Fica só apertando. Já apertou.
Vida, beleza. E aqui também, não, está funcionando. Encontramos, graças a Deus, reencontramos com irmãos, está funcionando, tá? Com irmãos do plano espiritual que nos acolhe com todo o carinho. Isso que é o mais importante. Irmãos que não imaginamos que estão cuidando de nós, né? Que estão nos acompanhando a nossa experiência. Isso é fantástico. E eu gosto de lembrar disso porque normalmente a gente esquece disso. Nós pensamos que estamos sozinhos no mundo, né? Estamos sozinhos. Não estamos nunca sozinhos. Lembra-se que Emmanuel nos lembra nas suas lições que raramente estamos sozinhos. Quiçá nunca. Estamos sempre acompanhados. Agora, se bem ou mal acompanhados, depende do quê? De nós mesmos, né? Depende do nível dos nossos pensamentos, né? Perfeito? E hoje, na nossa casa, a gente sempre traz um tema para a gente refletir, já que viemos aqui refletir. E esses temas são muito importantes porque nos ajudam a caminhada. Porque só assim faz sentido nós adotarmos uma filosofia de vida, uma filosofia que nos dá elementos para quê? Para nos sustentar na vida. É para isso que nós precisamos, né? De uma filosofia, de uma religião, nos religar com o Pai. E são essas reflexões que vão nos incentivando a ativar o nosso mental, a refletir sobre a nossa condição neste mundo de provas e expiações. Enquanto espíritos imortais. Não apenas como simples mortais, né? Daí a importância. E tudo isso para quê? Para gerar ação. A nossa irmã aqui relatou uma série de ações que nós tomamos na casa, que são atitudes nossas, atitudes que nós já podemos tomar em prol do nosso semelhante, né? Então tudo isso que nós mentalizamos e realizamos tem que realmente desaguar em uma coisa útil. Nós temos que ter trabalho, e o trabalho é uma das leis, né, divinas, tem que realmente gerar coisas úteis, né, coisas úteis. Então, por isso que nós convidamos, né, realmente para as cestas básicas, a colaborar com nossos irmãos que não têm o suficiente. Conclamamos irmãos para viajar conosco, para arrecadar fundos para sustentar essas ações, né? Conclamamos irmãos a lá distribuir os lanches no sábado para os nossos irmãos também, que necessitam. Tudo isso é trabalho em prol do semelhante. Quer dizer, pequeninos trabalhos, nós sabemos, mas é o que nós já podemos oferecer, né? E nós só podemos oferecer o que temos. Ninguém consegue oferecer o que não tem. E todos nós temos alguma coisa para oferecer. Isso que é o mais fantástico, né? Quando nós não temos nada de material para oferecer, nós temos nossa atenção, o nosso carinho, né? O nosso abraço fraterno. Não é isso? E é isso que nós levamos também a esses irmãos que vêm até a nossa casa buscar o alimento. Eles não levam só alimento. Eles vêm também, levam um alimento espiritual, levam um consolo, levam a energia, levam a bioenergia, os passos, levam a água fluidificada. Então, levam um manancial que eles não podem avaliar, nem nós. Como também os nossos irmãos nas ruas. Nós não levamos apenas o lanche, levamos o nosso abraço, uma conversa, né? Um olhar, né? Isso tudo é o quê? Alimento. Alimento da alma. E nós viemos buscar alimento também aqui hoje. Então, a mensagem hoje da redação do Momento Espírita é uma mensagem muito interior, é muito para nós. Para nós que realmente, às vezes, nos sentimos tristes, isolados, muitas vezes abandonados pelos nossos entes queridos, incompreendidos, né? Fala muito nesse aspecto. Por isso que ele nos adverte, não nos permitamos. Vladimir, dá uma ligadinha só no ventilador para mim, só um pouquinho. Isso. Não nos permitamos, então, refletindo sobre nossos companheiros de jornada. E quem são nossos companheiros de jornada? É provável que em alguns momentos da vida nos deparemos com uma angustiante questão. Olhamos para os nossos pais, para os nossos cônjuges, filhos ou amigos e nos perguntamos: qual foi a última vez que recebi ou que lhes ofertei um abraço? Olha que interessante. Qual foi a última vez que eu ofertei ou recebi um abraço desses companheiros de jornada? O toque,
seja através do afago, do beijo ou do abraço, expressa nossos sentimentos. Olha, expressa nossos sentimentos. Enche a vida de ternura e aquece a alma de quem o oferece e de quem o recebe. É uma troca, não é isso? O abraço, a ternura, o carinho, é uma troca o quê? De energias. É uma pena que nós estejamos muito viciados na nossa forma física, no nosso corpo. Que a gente só veja o corpo. A gente não consegue transcender. Então, quando nós nos abraçamos, quando trocamos o carinho, a gente só fica preso às sensações físicas. E aí a gente perde muito das sensações que são espirituais, que transcendem as estruturas físicas. E aqui são as que são mais realmente importam, que são as energéticas, aquelas que realmente vão nos fortalecer e vão nos reconfortar. Então, olha aqui uma dica. Toda vez que nós ofertarmos um carinho, a mesmo aperto de mão, um toque, prestemos atenção, ali está indo a nossa energia. E nós vamos receber do nosso irmão a energia dele, que é uma troca salutar. Não é? Temos que perceber esses detalhes, essas nuances que permeiam as nossas relações, né? Nesse quesito, que são muito importantes. Um abraço é, às vezes, tudo o que nós precisamos, não é isso? Tudo o que nós precisamos em certos momentos. Né? Nenhuma palavra, só um abraço, um gesto. Né? As manifestações sinceras de afeto fazem as pessoas se sentirem amadas e queridas, pois demonstram o amor que as envolve. O amor tem esse poder, queridos. O amor é a força que move o universo. Essa força, ela permeia todos os cantos do universo e todos os seres. Nós estamos mergulhados no amor. O problema é que no nosso nível evolutivo, nós não conseguimos perceber isso. Nós não captamos isso. E às vezes nos passa despercebido. É por isso que nós temos que atentar para esse fato. O amor está em todo lugar. Como dizia aquela canção, né? Love is everywhere. O amor está em todo lugar. E é verdade. Basta que nós atentemos para isso. Né? Ter a liberdade de falar sobre os sentimentos e expressá-los com equilíbrio e sensatez também mantém apertado os laços que nos unem às pessoas com as quais nos relacionamos. Olha que bonito. Ter a liberdade de falar sobre sentimentos. Esse é um dos nossos maiores problemas, né? A gente se abrir, a gente realmente confiar no outro para abrir os nossos sentimentos. Né? Nós ficamos sempre com medo de sermos traídos, de sermos não bem entendidos, não bem compreendidos, e nos travamos, nos fechamos. Vamos tornando aquela concha, né? Vamos voltando para dentro de nós mesmos e vamos tornando aquela criatura ensimesmada, né? sempre desconfiada. Né? Ou seja, não abrimos os nossos campos energéticos para receber. Ao contrário, nos fechamos. O medo nos faz isso. Não, é o contrário. Nós temos que liberar essas energias, né? Falar desses sentimentos com esses companheiros de jornada. Lembra que ele recomenda aqui equilíbrio e sensatez. É lógico que nós não vamos sair falando de nossas as coisas interiores, nossas intimidades para qualquer um, né? Mas sim para aqueles companheiros de jornada. Nós não aprendemos aqui que todos aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso grupo, de alguma maneira estão ligados com nossa programação espiritual? Não são companheiros de jornada? Pois é. É com eles que nós temos que experienciar. São com eles que realmente nós temos que vivenciar esses sentimentos. Trabalhar esses sentimentos. Né? Porque eu desenvolvo neles e eles desenvolvem em mim. É uma troca. Tem que haver essa troca. Senão não tem sentido. Né? Senão não tem sentido. Ao constatarmos a distância estabelecida sutilmente entre os afetos, uma grande tristeza nos invade. É o momento em que nos questionamos: quando e como começou a ser estabelecida essa distância? E é verdade, às vezes, quando nós percebemos, nós estamos distante do nosso cônjuge, né? Estamos distante dos nossos filhos, né? Estamos distante da nossa mãe, do nosso grupo familiar. E às vezes nós não paramos. Caramba, o que aconteceu? Por que eu me distanciei tanto dos meus companheiros de jornada? Principalmente os cônjuges, né? Às vezes, né? Um preocupado com a carreira, outro preocupado com outra situação. E quando eles percebem,
estão com uma distância enorme entre eles. Não há mais troca de afeto, não há mais uma troca de uma discussão fraterna, não há mais um papo amigo. Né? E isso é sutil, a gente às vezes não percebe que esse processo está se dando. Por isso que nós temos que parar às vezes para refletir. Por isso que o conselho dos nossos irmãos orientais de praticar a meditação, né? Ou seja, parar um tempo para refletir sobre o que você está fazendo da sua vida, é muito bom. Porque você pode descobrir isso. Caramba, estou esquecendo de fulano. Até esqueci que estava casado com ele. Tão preocupado que eu estou com as minhas coisas. Né? Olha só, está chamando a atenção aqui. Então, quando e como começou a ser estabelecida essa distância? É interessante. E mais ainda ele pergunta, como podemos permitir que chegasse a esse ponto? Quem foram os responsáveis? E agora? Como fazer para construir novamente essa ponte de ligação com as pessoas amadas? Às vezes realmente a gente fica tão distante. E realmente essas perguntas, putz, como é que eu vou me reaproximar dessas pessoas? Olhamos para trás, buscando as respostas, na tentativa de começar a construir um caminho diferente, uma nova aproximação. Está aí, ó. Não é isso que o Chico dizia? Nós não podemos, às vezes, mudar o passado, porque já foi, né? A água que passou debaixo da ponte do rio já era. Só que nós podemos modificar daqui para frente. Por que não? Com essa reflexão. Eu vou determinar o ponto onde isso aconteceu, essa ruptura, por que eu me distanciei, e vou retomar o caminho. Olha só que bacana, reconstruir esses laços, por que não? É possível, e nós temos que reconstruir, porque para isso nós vimos. As reencarnações servem justamente para isso, queridos, para nós estreitarmos laços, construirmos a nossa família espiritual. Esse é o principal objetivo dos núcleos familiares, solidificar laços, construir grupos cada vez mais fortes. São esses grupos que vão realmente trabalhar e lutar por estabilizar nações, estabilizar partes do globo, o universo. São famílias espirituais. Nós estamos nesse trabalho. Embora seja também outra coisa que nós não percebamos. Que nós estamos num projeto muito maior do que nós imaginamos. Mas vamos prestar atenção nisso. O nosso grupo familiar são nossos companheiros de jornada e são aqueles que a providência colocou para nós exercitarmos a solidariedade. O combate ao egoísmo, ao orgulho. Então a prática tem que começar ali. E às vezes é nesse núcleo que é mais difícil praticar. Vocês vão ver que realmente aí é onde está as grandes provas, né? As grandes provas. E quizás algumas expiações também. Muitas vezes essas respostas não serão facilmente encontradas, né? Pois, por mais que busquemos nos arquivos de nossa memória, será difícil identificar o registro de quando foi que tudo começou. Então, atribulado que estamos em ganhar dinheiro, em conquistar posição, em poder e tudo, e projeção social, que às vezes realmente nós não sabemos em que ponto nós perdemos o contato com os nossos companheiros de jornada. Né? Quando despertamos, nós ficamos em dúvida. E aí realmente temos que refazer o caminho para reencontrar o fio da meada. Essa análise do passado é importante, pois descobrindo onde erramos, podemos, a partir dessa constatação, agir de outra forma. Isso. Modificar a nossa forma de agir, não é isso? É isso que pede. Nós não vimos que o pai não castiga nenhum dos seus filhos, não exige sacrifícios. Lembra Jesus falando? Venha, que o meu jugo é leve, né? Não é isso que ele falava? Que o meu jugo é leve. Que não existem imposições das leis divinas. O pai quer apenas que nós construamos a nossa própria felicidade. Okay? Nós somos os artífices do nosso destino. Então nós somos os construtores da nossa felicidade. Felicidade ou infelicidade depende só de nós mesmos. Ok. Então, é importante estar analisando a todo instante o que nós estamos fazendo na nossa vida, sim. Porque somos nós que construímos nossos próprios destinos. E não se esqueçam que o que você está construindo hoje é a base para a sua vida de amanhã.
desde que você acredite que as vidas sucessivas são uma realidade e não ficção. Não é verdade? É uma lei. A lei da reencarnação é outra lei divina, tá? Onde se reflete a plena justiça do Pai para conosco. Ou seja, tantas oportunidades quantas forem necessárias para a nossa evolução. Então verificamos que talvez tenhamos nos permitido adotar algumas atitudes que podem ter nos distanciado lenta e gradativamente dos seres amados. Porque realmente o processo às vezes é lento, por isso nós não percebemos. Dificilmente é uma ruptura, né? Embora existam rupturas, claro. Mas normalmente o processo é lento, por isso que nós não percebemos que estamos nos distanciando daqueles que são os nossos companheiros de jornada. Quando foi isso? Vamos ver, às vezes, alguns exemplos aqui. Foi o bom dia deixado de lado pela pressa de começar logo as atividades de mais uma jornada de trabalho. O boa noite esquecido, vencido pelo cansaço. Né? São coisas pequenas, estão percebendo? Coisas pequeninas. Os sentimentos ocultados pela quietude diária, onde cada um se envolve apenas com as suas próprias questões pessoais. Quer dizer, não se tem mais diálogo, não se pergunta como é que foi o dia do outro, né? Como é que você está, né? Olha aí, são coisas pequenas, não são as coisas grandes, gigantescas, né? São coisas pequeninas, por isso que o processo é lento. Parece a areia que vai se acumulando, né, na beira do rio ali, né? E vai provocando aquele acúmulo de material. Quando nós percebemos, os nossos canais de expressão de sentimentos são todos entupidos, né? São todos interrompidos. A falta de compreensão e de companheirismo. Olha só que interessante. A falta de compreensão e de companheirismo. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas. A falta de compreensão. E a falta de compreensão leva à falta de companheirismo. Não é verdade? Por quê? Porque aí nós somos egoístas, não somos? Somos muito egoístas. Nós queremos só receber, mas dá dificilmente. Né? Nós queremos que o outro primeiro comece, não é isso? O outro tome a iniciativa. Nós nunca achamos que nós devemos tomar a iniciativa, né, dessas ações que são boas para o nosso espírito. Sempre esperamos que o outro realmente tome a iniciativa. As mentiras sutis, as mágoas acumuladas e os pequenos desentendimentos. Olha que interessante. Então são coisas que nós vamos ter que observar com mais carinho e consertar, né? Lembramos daquela frase, de novo o conselho de Jesus, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele, não é isso? Estás a caminho com ele. Ou seja, enquanto está aqui, vivendo com ele, na vida de relação. Por quê? Porque depois fica tudo mais difícil, né? Quando a gente volta para o plano espiritual com mágoas, com ressentimentos, são venenos da alma, envenenam a nossa alma por inteiro. Aí é muito mais difícil no plano espiritual trabalhar essas coisas, porque elas pesam demais. Aqui não. Aqui nós temos o amortecimento do corpo físico, que alivia um pouco o peso. Mas no plano espiritual não tem esse intermediário tão pesado. Então você vai sentir toda essa mágoa e sentimento por todo o seu ser. Fica muito mais difícil. Aí você vai pedir uma nova reencarnação, onde você vai ter a bênção do esquecimento para você se reconciliar, porque senão não é possível. Então, vamos seguir o conselho do mestre, né? Vamos praticar compreensão e companheirismo, esquecer um pouco nossos egoísmos, mentir o menos possível, se possível não acumular mágoas e evitar desentendimentos. Quando houver, tentar se reconciliar. Olha aqui, são coisas simples, né? Mas que exigem grande coragem. Esse que é o problema. Exige coragem de combater os dois inimigos que nós temos dentro de nós mesmos, o egoísmo e o orgulho. Esses dois grandes inimigos nossos internos, que são realmente os entraves que nos atrapalham a nossa evolução. E eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso. Combater egoísmo e orgulho. Mas é o que ainda temos em excesso. E são os nossos grandes inimigos, né? Fazer como Paulo. Travar o bom combate. Qual é o bom combate? É esse combate que você trava consigo mesmo. Trabalhando esses dois inimigos aqui, tá? Egoísmo e orgulho.
Bom, essas atitudes, continua o texto aqui, ó, são como gotas pequeninas que com o tempo se transformam em imensos oceanos. Então tudo é processo, né? Se o processo que leva a esse estado de coisas, né, é lento, para você refazer, para você combater também tem que ser lento, você tem que ir com calma. Só que ó, são gotas pequeninas que formam oceanos, imensos oceanos. Interessante, né? Então não tenhamos pressa também. Fizemos o diagnóstico, identificamos o nosso problema, tenhamos paciência. Sejamos pacientes, porque nós sabemos que nós somos seres ainda frágeis, né? Então vamos com calma, um passo de cada vez, tá? Não vamos nos querer transformar em santo do dia para a noite, porque vai durar pouco essa sua santidade. Não vai até ali, né? Vai ser um voo curto. Na medida em que, ao contrário, você vai colocando tijolinho sobre tijolinho, com paciência, paciência inclusive para com você mesmo, porque isso é um dos grandes atos de caridade que você tem que ter para consigo mesmo, é dar-se o direito de ter paciência com você mesmo. Porque você entende que é um ser ainda imperfeito, né? Então, colocar um tigelinho em cima do outro, como faz o pedreiro, bem amarradinho, para que a tua parede não venha a cair depois de pronta. Perfeito? Então, tenha paciência. E quando nos damos conta, não mais sabemos atravessar esse espaço e tocar alguém que tanto estimamos. É isso aí. Nós temos que preservar. Se nós gostamos das pessoas, se elas são importantes para nós, nós temos que cuidar. Quem ama, cuida, não é isso? Não dizia o Caetano Veloso? Quem ama, cuida. Quem ama no bom sentido, não é aquele amor possessivo. Vamos lembrar aqui novamente, né? É aquele amor universal, que não fazer para o meu irmão o que eu não quero para mim mesmo. Se eu necessito de carinho, se eu quero afeto, eu tenho que estar disposto a doar carinho e doar afeto também, não é isso? E mais ainda, sem esperar nada em troca. Perfeito? Olha que bacana, isso que é mais difícil. Muito bem, mas é esse que é o grande exercício. A gente doar sem esperar o quê? Devolução. Não deixemos que isso aconteça, né? Pois transpor essa distância que construímos é uma difícil tarefa. Não nos permitamos deixar de dar o sorriso de boas-vindas, o abraço de despedida, o afago de boa noite e de bom dia. Esse esquecimento pode significar o início dessa barreira invisível que se forma entre as pessoas. As pequeninas coisas, tá vendo? As gotinhas. Olha só, um simples bom dia, né? Um boa noite, ou como vai. Olha que bacana. Falar sobre os sentimentos, perguntar com interesse como vai o outro, escutar, importar-se, perceber o que incomoda, vibrar com o que felicita, dividir as angústias e as alegrias, faz muita diferença. É o que nós não fazemos muitas vezes, né? Não fazemos. Vamos recuperar isso, né? Se nós gostamos, se nós queremos, se são nossos companheiros de jornada, se eles são importantes, vamos tentar participar mais da vida. Vamos permitir também que eles participem mais da nossa, que é isso às vezes também não permitimos, né? Lembremos que todas as manifestações sinceras de carinho e amor são vibrações que envolvem o próximo, aquecem as almas, alegram e embelezam a vida. Olha que interessante. E nós que tanto falamos em felicidade, né? Buscamos a felicidade assim com ansiedade, né? Queremos ser felizes a todo custo. Olha aqui, receita simples. Só que nessas receitas nós não acreditamos, porque não pode ser tão simples. Não pode ser só isso a felicidade, não é isso que estamos falando. E achamos que a felicidade está nas grandes coisas, nas coisas materiais, né? E aí que realmente a gente constata o nosso grande engano. A felicidade, quer dizer, possível, a felicidade possível nesse nosso mundo de provas e expiações, né? E mundo de segunda categoria, para nós seres de mediana evolução, é isso aqui, ó, pequeninas coisas, mas são coisas de muita importância para a alma, para o nosso espírito imortal, porque é isso que agrega, e congrega, e portanto nos fortalece. E desde já, a gente tendo um grupo familiar forte, baseado no amor,
na sustentação, no amparo, já é uma grande coisa. O que podemos querer mais, né? Quando temos um grupo familiar unido, que se ajuda, né? Que se ampara, já é fantástico. Já estamos realmente construindo, partindo para essa construção da grande família espiritual, também chamada a atenção lá por Jesus, quando disse: quem são? Quem é minha mãe e meus irmãos? Né? São esses que estão aqui comigo, né? Os meus companheiros de jornada, os verdadeiros, né? E são esses que nós às vezes abandonamos. E depois, para recuperar o tempo perdido, pedimos mais reencarnações, não é isso? Como eterno pedidos que somos, né? Aí isso a gente volta para a fila, porque são 7 bilhões encarnados, lá tem uns 28 bilhões desencarnados, tem que voltar para a fila na América. O cara fala: ó, você quer outra? Ó, só tem que voltar para vir na fila. Meu Deus, pegar a plaquinha e ficar esperando, né? Uma outra oportunidade, não é verdade? E aí essa oportunidade pode demorar, né? Como a gente está sempre com pressa, né? Mas é bom a gente aprender que a gente tem que ter paciência. E se nós queremos realmente ser felizes no futuro, construir, perseguir essa felicidade, nós temos que começar a construir hoje, com pequenos gestos. E, acima de tudo, combatendo egoísmo e orgulho, já no nosso círculo familiar. E aí, aos poucos, nós vamos expandindo para o resto dos nossos grupos de relacionamento. Perfeito, meus queridos? Essa é a reflexão que o texto nos traz para hoje, tá? Então, vamos meditar nessa lição e vamos ficar com isso no nosso pensamento, né? As pequeninas coisas, com o mais próximo, que é mais próximo de você. E queira para ele tudo o que você quer para si mesmo. E no mais, o Pai vai iluminar os nossos corações e Jesus vai estar sempre ao nosso lado, através dos seus mensageiros de luz, nos intuindo e nos fortalecendo sempre para praticarmos cada vez mais essa luz, né? Praticarmos essa coisa doce que Jesus nos ensinou. Não se esqueça, quando Jesus esteve conosco, ele ensinou isso de forma intensiva, né? Assim, ao vivo e em cores, né? Então vamos seguir o exemplo do Mestre. Paz a todos, que todos tenham uma boa noite. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pergunta eu não aceito, eu só aceito complemento. Brincadeirinha, gente. Alguém? Pode perguntar o que vocês quiserem, é isso. Se eu vou responder, é outro problema, né, doutor Américo? Aí... Boa noite, Caetano. Boa noite, querida, tudo bom? Tudo. Às vezes você tem duas pessoas, um casal, né? Mas um está mais disposto a fazer, a procurar uma felicidade maior, né? Algo melhor na vida do casal, e o outro nem tanto. Exatamente. E aí, que conselho você poderia, assim... É simples assim, ó. Aquele que está mais rápido tem que tomar atitude, né? É isso que às vezes nós também temos dificuldade em aprender. Nós que já estamos um pouco mais avançados, já percebemos um pouco mais, temos que tomar a ação. Então sejamos nós a tomar sempre a boa ação. Se o outro é um pouco mais atrasado, entre aspas, tá? Na compreensão, sejamos nós a termos paciência com ele. É uma oportunidade de nós termos, praticar o quê? Paciência e compreensão, não é verdade? E combater o quê? Egoísmo, não é verdade? É lógico que, como eu estou um pouco mais avançado, eu gostaria de receber, né? Eu estou dando, estou me esforçando e queria receber, mas eu não posso exigir que a pessoa me dê aquilo que ela não tem condições de dar. Então, é uma das coisas que a gente tem que aprender também. Ó. Já está combatendo egoísmo aí e praticando paciência. Perfeito? Obrigada. E o orgulho também, né? Porque, acima de tudo. Porque às vezes você não quer dar o braço a torcer por causa do outro, por causa de um orgulho, e aí fica aquele joguinho de empurra. Nem ele, nem eu, né? Aí não avança, assim, né? Aí não vai para frente. Exatamente. Obrigada. Exatamente. É simples assim. É tão simples que a gente não acredita, né? Pois é, mas é assim, simples. Mais alguém? Caetano, você não acha que a humanidade se modifica através dos tempos? Nós
nós evoluímos, né? Deixamos essas coisas de orgulho, de sei lá mais do que de maldade, né? E vamos para um caminho diferente, através do tempo, como nós dizemos, a evolução, né? Evolução. Dom Américo, graças a Deus a humanidade evolui. Evolui. Graças a Deus é outra lei. A lei do trabalho é a gente para levar a evolução. E nós, com certeza, vamos vencer esse estado de coisa que nos prende hoje, que é a questão do excesso de egoísmo e excesso de orgulho. Nós já estamos trabalhando isso, nós já vemos sinais da nossa humanidade, pontos aqui lá, né, de atitudes e atos, de grupos de pessoas que já estão trabalhando nesse sentido, né, que já estão modificando essa situação. E se Deus quiser, como está prometido, o nosso planeta, daqui mais algum tempo, já que o senhor colocou o tempo é outra abstração, né? Mas para nós estamos sujeitos à dimensão tempo, nós seres tridimensionais estamos sujeitos ao tempo. Daqui a um pouco tempo, nós com certeza seremos um mundo regenerado, não é isso? Um mundo regenerado. O que é esse mundo regenerado? Onde os irmãos que aqui estarão unidos, congregados nessa bendita escola, já não serão tão heterogêneos, né? Já teremos uma paridade, né? Um equilíbrio maior. E isso por si só já leva um equilíbrio da humanidade como um todo, né? Gerando novos valores, não é verdade? Essa é a nossa esperança. É por isso que nós continuamos aqui firmes e fortes, quer dizer, sempre confiantes em dias melhores. Sempre o otimismo, meus queridos. Não cultivemos o pessimismo. O pessimismo é outra chaga dos seres que são ignorantes, entre aspas, ignorante aqui de não saber, tá? O otimismo, sempre a confiança. Por quê? Porque nós temos esse Jesus no comando. Jesus é o nosso governador, é o timoneiro, é o responsável por esse planeta. Não é possível. Então, confiemos em Jesus. E mais ainda, confiemos no Pai, que é infinita justiça e misericórdia. Não tenhamos dúvida disso. Se nós duvidarmos disso um só segundo, aí sim, como alertou Jesus, o peso das coisas da matéria, das incertezas, vão cair como toneladas em cima da nossa cabeça. E aí sim, nós vamos cair no pessimismo, nas depressões, e vamos por água abaixo. Não, otimismo, sempre, Dom Américo, otimismo. Você vê que há sinais disso, há sinais de tudo isso que nós estamos falando no comportamento atual, não é? Por exemplo, no Brasil havia escravos. O escravo é que tomava conta das lavouras, enfim, da produção, né? E todo serviço pesado. Serviço pesado. Era escravo, né? Hoje tem umas máquinas, não precisa mais usar escravos. Hoje, né? Tudo isso aí não produz uma evolução na mente do homem, né? Com certeza. Né? Com certeza. Não tenha dúvida disso. Ficamos cada vez mais livres. As máquinas chegaram, a ciência daí para quê? Para ajudar o homem, para liberar o homem, para ele realmente cuidar de coisas mais sutis, né? Sempre cada vez mais sutis e trabalhar a sua evolução. Caetano, boa noite. Pegando um gancho nisso aí que você falou, que o senhor está discutindo, né? Ontem, na reunião de ontem, eu coloquei uma coisa, que o tema não era esse, mas era meio parecido, né? É que a gente tem que ter confiança, como se disse, em Jesus. Jesus é o governador do planeta. E nós já vivemos, nós já temos a amostra no nosso dia a dia, que foi até o Zé Roberto estava colocando antes que ele viajou para a Europa recentemente. Então você tem países que você vê que são sociedades já mais evoluídas. Certo? Então, o comentário saiu por causa de uma pessoa que foi com os momentos que está vivendo no Brasil são muito ruins, parece que tudo está voltando para trás. Né? Aí eu falei que não, falei que a gente tem que ter essa certeza, né? Exatamente. Já que nós temos a confiança que Jesus é nosso mestre e o governador do planeta, então ele é do governador do planeta inteiro. Exato. E nós vemos já
partes do planeta já numa evolução muito grande. Muito grande, graças a Certo? Deus. Graças a Deus. Já vimos em muitos E ele aspectos. mesmo, e é ele mesmo que permite, que a espiritualidade também permite, que venham pessoas como esses cientistas, que vão descobrindo cada dia mais coisas novas. Então é essa permissão que nós temos. E é isso que nós vemos. E é o que você falou. Nós temos que ter a certeza que os melhores dias de nossa vida ainda estão por vir. Nós estamos por vir. Exatamente. Não é que nós já vivemos alguns dias felizes. Não. Os melhores ainda estão por vir. Vida de espírito. Não vamos esquecer que o universo é solidário. Nosso planeta é um dos trilhões de planetas que existem no universo inteiro. E todos eles mandam os nossos irmãos mais adiantados para ajudar no nosso progresso. Isso está garantido. Isso está aqui garantido por Jesus. Certo? É ele que garante. Então, realmente, a ciência avança. Tudo é avanço para quê? Para o nosso bem. Saibamos aproveitar, né? Gente, muita paz a todos. Que Jesus continue em vossos corações. Agora que nós tanto recebemos através dessa palestra, chegou o momento nosso, das nossas doações. As nossas doações que vão percorrer todos os lugares onde existe o pranto, onde existe a dor. Que os nossos pensamentos levem a cada uma dessas pessoas o remédio, o bálsamo, o afeto, o carinho, o abraço forte, como foi falado na palestra. Aquela troca de energia que o outro sinta que nós estamos vibrando por ele. Vamos vibrando por todas as criaturas que estão se desentendendo, por todos os cantos do nosso mundo, onde infelizmente ainda existe a luta. Às vezes a luta por coisa material, que as pessoas não reconhecem que todos nós somos irmãos. Todos nós estamos aqui ligados pelo mesmo Pai. E é muito importante que cada uma das casas espíritas, das igrejas, todos vibrem para a paz mundial. E nós aqui podemos começar, nesse nosso grupo, envolvendo todas essas criaturas que estão nessas batalhas. Jesus, permita-nos que sigamos os seus passos com fé, com equilíbrio. Que é o que nós propusemos, que possamos fazer essa caminhada confiantes no Senhor, cada dia mais. Porque tendo o Senhor no nosso coração, nós vencemos todas as batalhas. E seria bom que todas as criaturas do universo pensassem assim. Agradecemos, Pai, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá, nossos amigos, nossos familiares, fazendo uma vibração para todos aqueles que estão ao nosso redor, que estão ligados a nós como um elo. Pai, mãe, marido, esposa, filhos. Que nós não estamos, por acaso, unidos. Tudo tem um motivo de ser. Vamos vibrando por uma pessoa necessitada, um amigo, um parente, que esteja necessitando em especial uma vibração. Por qualquer motivo que seja, ou de doença, ou de uma dor da alma. E vamos vibrando por nós mesmos, Senhor. Agradecendo cada vez mais essa oportunidade do reencarne, que dia a dia nós vamos progredindo, sempre confiantes no Senhor, sempre seguindo teus ensinamentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Fé e equilíbrio em todas as direções. E assim, muito mais fortalecidos, nós vamos voltando para os nossos lares, com essa proteção divina. E que na próxima semana, mais uma vez, possamos estar todos juntos aqui, para uma noite de esclarecimento, para uma noite que nos engrandece muito espiritualmente. Que assim seja, em nome de Jesus.